E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre momento de força. Imagine que aqui a gente tem um bloco e esse bloco, ao ser realizada uma força sobre ele, esse bloco vai gerar uma movimentação, um deslocamento. E você concorda comigo que em qualquer lugar que eu exerça essa força F, seja aqui no ponto A, seja aqui no ponto B, ou puxando através do ponto C, sendo exercida a mesma força, esse bloco vai provocar a mesma movimentação. Ou seja, exercendo uma força em qualquer um destes pontos, a gente vai adquirir a mesma relação de movimento, a mesma aceleração, mas isso não acontece quando a gente tem corpos onde esses corpos são rígidos, extensos e quando a gente exerce uma força sobre ele, provoca uma rotação nele, a gente não tem a mesma influência, ou seja, dependendo da distância, do ponto onde a gente exerça essa força, a gente vai ter um comportamento diferente. Ou seja, eu posso, dependendo do ponto onde eu exerço uma força aqui nessa chave, eu posso precisar provocar mais força ou precisar provocar menos força. Então, para que a gente entenda melhor esse momento de força, ou o que a gente chama de torque, vamos ler aqui. Ele diz: força exercida sobre um corpo rígido que provoca um movimento de translação em relação a um ponto de rotação, tá bom? E o que quer dizer isso? Que quando eu exerço uma força e essa força está a uma distância qualquer de um ponto de rotação que a gente vai chamar de polo, tá bom? Polo de rotação, quando eu exerço uma força e ela está em relação a essa distância desse polo, eu vou provocar um movimento rotacional aqui em relação a esse polo e dependendo dessa distância eu vou ter uma força diferente. Ou seja, o que é que eu posso dizer sobre o momento de força? No caso de uma chave de fenda, percebe-se que quanto mais distante desse ponto de rotação, menor é a intensidade da força. Então eu posso dizer aqui que FB, a força FB, no caso, ela é menor do que a força FA, para que eu consiga girar essa chave de fenda aqui, ó. Então, dependendo aqui dessa distância, eu vou ter uma força de intensidade diferente, né? Então é a mesma coisa que, por isso que as maçanetas da porta sempre são nas partes mais externas do ponto de rotação. Isso porque quanto mais externo, quanto mais longe do ponto de rotação da porta, menor a força a gente precisa exercer. Se você percebe que se você for tentar fechar a porta bem próximo do ponto do eixo de rotação da porta, você vai perceber que vai ser necessário uma realização de uma força maior, tá bom? Então, quanto mais próximo do ponto de rotação, mais força, quanto mais longe, menos força. Eu já percebi esse tipo de realização ao um mecânico e ele tem uma necessidade de trocar o pneu e ele, por não ter um equipamento elétrico, possui apenas a chave. O que é que ele viu? Ele viu uma dificuldade de retirar o parafuso, então ele colocou um cano na chave. Essa chave alongou, ficou maior, ele exerceu uma força no finalzinho desse cano e aí ele exerceu uma força menor do que era necessária para girar aquele parafuso. Ou seja, como ele alongou a chave, ele realizou uma força de menor intensidade, ele teve menos trabalho a realizar ali para retirar aquele parafuso. Então, quanto mais distante, menor a força. Então, eu posso dizer que a força FB é menor do que a força FA. E nesse caso aqui, o que a gente pode dizer? Se eu chamar essa força FA, essa aqui FB e FC, a gente vai ter as mesmas intensidades, independente do ponto que a gente está exercendo essa força. De acordo com o que a gente está falando, o que ele diz? Então, que
A força exercida é inversamente proporcional à distância de onde a gente está realizando a força até o polo, tá bom? Essa distância aqui, isso também pode ser chamado de braço do torque ou do momento de força. E como é que a gente calcula essa relação com a força e a distância? A gente chama isso de momento de força, onde a gente representa por um m, e ele é dado pela multiplicação entre da força que a gente exerce vezes a distância, né? Distância do ponto onde está sendo exercida a força até o polo, até o ponto de rotação. Cuidado para você não confundir isso aqui com a formulazinha de força, né? A fórmula de força é trabalho igual a força vezes deslocamento, ou seja, é o quanto ele movimenta um bloco em relação ao seu ponto inicial até o seu ponto final. Aqui não é deslocamento, aqui é a distância entre o ponto onde é exercida a força até o ponto de rotação, tá bom? A unidade que representa esse momento de força, a gente pode representar essa unidade como, vou colocar aqui, ó, unidade a gente representa como é força vezes distância, a gente tem como momento de força no sistema internacional o newtons vezes metros. Então, quando tiver uma representação de unidade de momento de força, eu tenho o newtons vezes metros. Perceba que não é o joule, né? A gente não tem um joule de energia aqui, mas sim newton vezes metros aqui, que é a unidade de momento de força. Mas esse momento de força, ele também pode ser classificado, tá bom? E ele é classificado da seguinte forma. Você concorda que se aqui eu tenho um sistema onde é um peso, uma alavancazinha, onde eu tenho uma barra, essa barra aqui é uma barra homogênea, tá bom? Ou seja, seu peso é uniformemente distribuído aqui nessa barra. E aqui a gente tem um sistema fixo aqui onde cria um processo de rotação aqui nesse ponto, tá bom? E aqui eu coloco um bloco de massa 1, um bloco de massa 2. Concorda comigo que esse bloco vai exercer aqui um peso P1, né? Onde vai forçar essa barra a se movimentar aqui nessa direção, gerar aqui um movimento de rotação no sentido horário aqui do movimento rotacional. Já aqui o bloco 2, ele vai promover um peso aqui para baixo, gerando aqui um movimento no sentido horário, né? Se essa barra aqui girar por causa desse peso, ela vai girar aqui, ó, provocando um movimento no sentido horário de rotação, né? Então aqui eu tenho um sentido anti-horário e aqui eu tenho um sentido horário. Como é que a gente pode classificar essa movimentação em sentido anti-horário ou sentido horário? A gente vai classificar do seguinte modo, tá bom? É uma questão de referência, opcional, tá bom, gente? No nosso caso, o que é que eu vou trabalhar? Já que no sentido com horário é nosso sentido convencional, né? Eu vou trabalhar aqui toda vez que a gente tem um momento de força, onde ele está no sentido horário, eu vou chamar aqui, ó, de H, tá bom? Eu tenho um momento de força onde esse momento de força ele é positivo. Então a gente vai ter um momento de força representado como positivo. Já que como eu tenho um momento de força que está no sentido anti-horário, ou seja, não é o nosso sentido convencional, então eu vou representar aqui esse momento de força aqui de A, tá bom? Como um momento de força negativo. Então, toda vez que a gente tem um momento, um torque, onde esse torque está gerando um movimento, né, rotacional, onde ele está no sentido horário, ele vai ser positivo, isso devido à minha opção. E aqui a gente também tem um sentido anti-horário, então ele vai ser negativo. Veja que eu também coloquei uma setinha aqui no meio, né, que representa o quê? Essa seta representa o peso da barra, tá bom? O peso da barra. E por que essa seta está localizada bem aqui no meio? Porque como essa barra ela é uniforme, né? Significa que essa barra ela possui um centro
de massa, tá bom? Um centro de massa. E aí, esse centro de massa, ele vai ser representado aqui bem no meio dessa barra, ou seja, o peso, a localização do nosso peso dessa barra vai ser representado aqui bem no seu meio. Se essa barra não tivesse um formato bem definido, como está aqui, se a sua massa não fosse uniforme, fosse mal distribuída, então a gente teria um peso em localização diferente. Mas como ela é uniforme, bem distribuída, a gente tem um peso aqui. Mas você percebe que esse peso, ele nem está na esquerda do eixo de rotação e nem está localizado à direita do eixo de rotação, né? Então isso significa dizer que esse peso não está gerando influência de rotação, nem aqui no sentido horário, nem aqui no sentido anti-horário, tá bom? Mas é interessante a gente lembrar que essa barra aqui tem um centro de massa. Se eu considerar aqui, vamos lembrar aqui, se eu considerar que essa barra está em equilíbrio, não é? Em equilíbrio. Opa, corrigindo aqui, pronto. Se eu considerar que essa barra está em equilíbrio, o que significa dizer que essa barra está em equilíbrio? Que essa barra aqui está em repouso. Significa dizer que o momento desse lado é igual ao momento desse lado. Mas vamos lembrar de uma situação. Como eu tenho aqui uma barra e essa barra ela possui vários sisteminhas, né? Um peso P1, um peso P2, uma rotação aqui na esquerda, uma rotação aqui na direita. Então eu vou ter uma influência de vários momentos de forças atuando aí nessa barra. Então a gente vai ter, portanto, eu vou ter que o momento de força total é igual ao momento de força do bloco 1 mais o momento de força do bloco 2 mais até o momento de força do peso da barra. Só que o que é que eu sei, né? O peso da barra ela não está gerando movimento rotacional, não é que ela está bem no meio, né? Então esse momento de força ele vai ser igual a zero. O que é que eu também consigo identificar? Que o momento de força de 1, ele está no sentido anti-horário, então eu vou considerar ele como negativo, enquanto o momento de força aqui que está no sentido horário, 2, ele vai ser positivo. Então eu tenho momento de força total é igual à soma de todos os momentos de força que estão sendo exercidos aqui nessa barra. Então eu vou ter que M1 vale menos F1 vezes a distância 1 e M2 vai ser mais F2 vezes a distância 2. E aí a gente vai ter um momento de força aqui que está sendo representado por esse sistema, tá bom? Então esse é o momento de força total. Mas como eu cheguei a falar para vocês que esse momento de força total aí está em equilíbrio, tá bom? Significa que a resultante de todas as forças que estão atuando aqui é igual a zero, ou seja, se a resultante das forças que estão atuando aqui, já que o corpo está em equilíbrio, é igual a zero, significa que o momento de força dele, já que o momento de força é força vezes distância e a resultante que está atuando é zero, significa então aqui que a gente vai ter um momento de força igual a zero. Portanto, logo, eu tenho que o momento de força total, nesse caso, como ele está em equilíbrio, e está em equilíbrio significa ter uma força resultante igual a zero, pois um corpo só se mexe quando ele tem influência de uma força externa. Se ele não tem uma força externa provocando uma movimentação nele, né, ele não vai ter aceleração, ele não vai ter movimentação. Então, já que todas as forças aqui que estão influenciando faz com que esse corpo ainda continue parado, significa que a soma delas é zero. Se é zero, o momento de força também aqui é zero. Zero vezes D, a gente vai ter zero. Então, o momento de força total aqui é zero. Substituindo, então eu vou ter zero igual a menos F1 vezes D1 mais F2 vezes D2. Passando esse menos F1 para o outro lado, eu vou ter que F1 vezes D1
é igual a F2 vezes D2. Então a gente encontra aqui, quando um corpo está em equilíbrio, gente, a gente só precisa igualar o momento de força de um lado com o momento de força do outro lado. Então, quando a gente tem uma barrazinha, essa barra está parada aqui, a gente iguala esse momento com esse momento aqui, tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo de uma relação de momento de força, tá bom? E o que é que ela é de importância para a gente? Você considera que tem uma barra, a barra tem um ponto de rotação e tem um centro de massa, que eu vou representar como o peso dessa barra. Esse peso dessa barra está gerando a movimentação aqui, ó, no sentido anti-horário. E aqui existe uma atração um fio que está preso à parede, onde puxa essa barra aqui no cantinho dela, promovendo aqui uma tração, uma força através de um fio nessa direção aqui, né? Com essa inclinação θ aqui, que é o ângulo. O que a gente vai fazer? Como na física, eu já conversei com vocês que a gente não calcula nada com determinada inclinação, eu vou decompor essa tração aqui e transformar ela em duas forças. Eu vou transformar ela em uma força TY e TX. Se você perceber, as forças que fazem influência, momento de força, sobre o corpo rígido, extenso, sempre são perpendiculares a esse corpo. Então a gente tem aqui uma força FA perpendicular, força FB perpendicular, provocando um momento de força. Eu tenho aqui um peso perpendicular à barra, promovendo um momento de força. E eu tenho um peso 2 também, promovendo um momento de força, tá bom? Lembrando que essas forças F1 e F2 são os pesos da barra aqui. Então, o que eu vou ter sobre essa relação aqui, gente? Quando for necessário que existir uma inclinação, uma força inclinada aqui em relação à barra, a gente vai precisar aqui se utilizar do momento de força, da força que está perpendicular à barra, perpendicular a essa barra. Então, no caso, quem vai promover a força necessária para promover gerar uma força, um aumento de força no sentido horário, vai ser TY, enquanto o peso está promovendo um momento de força no sentido anti-horário, né? Então, a gente tem a seguinte situação aqui acontecendo sobre esse sistema. Vamos analisar. Eu tenho três forças, esse tração T se transformou em duas forças, e eu tenho o peso. Então, eu tenho que o momento total seria o momento de força de TY, eu tenho o momento de força de TX, né? Eu não tenho de T, porque T se transformou nesses dois, e eu tenho o momento de força do peso, onde a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter que o momento de força de TY será TY vezes a distância da barra, vou chamar de L, tá bom? Até o ponto de rotação. Eu tenho que o momento de força de TX, como ele não é perpendicular à barra, né? Então, esse momento TX aqui, ó, ele não está promovendo movimento rotacional, esse momento TX vai ser igual a zero, tá bom? E momento de força, peso, você concorda que ele está aqui num sentido anti-horário, ele vai fazer com que essa barra gire no sentido anti-horário, então a gente vai ter menos o peso, né, vezes L sobre 2. Pois como aqui a gente tem uma barra homogênea, ela está bem no centro de massa, então ela vai estar na metade da barra. E aí outra coisa que a gente também ainda pode relacionar é que, como essa barra está parada, ela está em equilíbrio, aqui, significa então que o momento de força que está atuando nela é igual a zero. Então eu posso dizer, como esse momento de força aqui total é igual a zero, eu posso pegar esse P vezes L sobre 2 e jogar para o outro lado. Então a gente vai ter P vezes L sobre 2 igual a TY vezes L. Então eu consegui analisar aqui, né, que essa tração Y, não é? Essa tração
Y é igual, o momento de força dessa tração Y é igual ao momento de força do peso. Lembrando que como é que a gente calcula essa tração Y? Tração Y é igual ao valor da tração original vezes o valor do seno, tá bom? Desse ângulo, né? Beleza? Tranquilo? Então, meus queridos e queridas, que a gente tem um pouco de nossas informações sobre nosso momento de força. Vamos ver alguns exemplos de como é que a gente pode calcular esse momento de força. Aqui eu tenho uma barra, tá bom? Onde essa barra aqui ela está em equilíbrio e a massa da barra ela é desprezível. A massa da barra é de massa igual a 0 kg, certo? Como eu sei que essa barra tem equilíbrio, eu consigo logo definir que o momento de força total aqui é igual a zero. Isso porque o momento de força é igual a zero. Isso porque as forças que, já que ela está em equilíbrio, a força resultante que atua aqui na barra é igual a zero. Porque quando, gente, eu tenho uma força resultante atuando sobre um corpo, eu não sei se vocês lembram, mas força resultante é massa vezes aceleração. Quando a gente tem uma força resultante, eu tenho uma aceleração, eu tenho uma movimentação atuando. Então, quando a força resultante é igual a zero, a gente tem um corpo que está em equilíbrio. E se eu tenho uma força resultante igual a zero, então o momento de força também vai ser zero, já que o momento de força é força vezes D, né? Força vezes distância. Se F é zero, então o momento de força é igual a zero. Então eu já sei que o momento de força total é zero e vamos calcular esse momento de força total. Momento de força total é igual a... Vamos lá. Eu tenho aqui uma força atuando aqui nesse ponto fixo, nesse ponto de rotação. E eu tenho uma outra força aqui de 400 newtons também atuando aqui em relação a esse ponto de rotação. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular aqui o momento de força de A mais o momento de força de B. São dois corpos que estão gerando movimento de rotação aqui. Então eu vou ter que o momento de força total é igual massa de A vai ser o peso de A vezes a distância de A, e o momento de B, né, a gente vai ter que é o peso de B, né, vezes a distância de B. Só que B ele está num movimento no sentido horário, enquanto A está no sentido anti-horário. Então eu vou ter aqui que A vai ser negativo o momento de força dele, enquanto B aqui vai ser positivo. Então a gente vai ter peso de B vezes a distância de B. Então eu vou ter, substituindo massa total, eu já sei que é zero, ou massa total não, momento de força total eu sei que é zero. O peso de A aqui é o que a gente quer saber na questão. A distância do peso até o ponto de rotação ele diz que é 1,6. O peso de B ele diz aí que vale 400. E a distância ele diz aí que vale 2. Então o que eu vou fazer? O que está negativo eu vou passar para o outro lado. E aí a gente vai encontrar peso de A vezes 1,6 é igual a 400 vezes 2. Aqui ó, vai dar 800, e aí eu pego esse 1,6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, a gente vai encontrar que PA é 800 dividido por 1,6. E aí a gente vai encontrar aqui 800 dividido por 1,6. Dividindo aqui, ó, não vou perder muito tempo, né? 800 dividido por 1,6, a gente vai encontrar aí um peso de 500 newtons. Ou seja, eu também posso afirmar que, considerando a gravidade como 10, que a massa do bloco A é uma massa de 50 quilogramas. Então a gente conseguiu aí definir a massa e o peso aí desse bloco A, considerando aí a barra com massa desprezível, né? Então ela não tem centro de gravidade porque ela não tem massa atuando nela, tá bom? Então a gente descobriu a massa do bloco A.
Vamos considerar a mesma situação, só que dessa vez a gente vai ter, ele disse que a massa da barra é de 20 kg. Então, sendo a massa aí de 20 kg, eu vou ter aqui um centro de massa, ou seja, eu vou ter um peso dessa barra, e o peso dessa barra ela vai se concentrar praticamente aqui no meio da barra, né? Então, eu vou considerar que o meio seja da barra algo próximo aqui. Então, a gente vai ter algo assim, né? Já que a barra ela tem aqui 3,6, não ficou bem no meio não, mas tá bom. Já que a barra tem 3,6 metros, significa que o meio da barra aqui vai ser algo relacionado a 1,8 metros aqui e 1,8 metros desse lado também, né? 1,8 metros de um lado, 1,8 metros do outro, já que ela se concentra bem no meio, né? Então agora a gente vai ter a representação aqui de um centro de massa. Se ele diz que a massa é de 20 kg, então, considerando a gravidade igual a 200, eu vou ter um peso aqui dessa barra de 200 newtons. Então vamos calcular. Considerando o que eu já venho comentando com vocês, considerando que esse corpo está em equilíbrio, como já foi dito, eu posso dizer, pulando toda essa etapa aqui, que o momento de força de um lado é igual ao momento de força do outro lado, já que eles estão em equilíbrio. Então eu posso dizer que o momento de força de A, para que ele fique em equilíbrio, tem que ser igual ao momento de força do peso mais o momento de força de B. Então, a gente vai ter um sistema em equilíbrio se as forças que estão sendo feitas de um lado for igual às forças que estão sendo feitas do outro, né? Então, vamos lá substituir as informações. O que é que a gente tem de informação? Eu quero saber qual é o peso desse agora, considerando a massa agora da barra. Então, eu tenho peso de A. Agora a gente pode esquecer os valores, tá bom? Como positivo e como negativo. Eu tenho peso de A porque eu já fiz a substituição, a passagem de um lado para outro. Então eu tenho peso de A vezes a distância de A, onde ele diz que a distância de peso de A até o ponto de rotação é de 1,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,6. Igual massa, momento de força do peso da barra. Eu tenho que o peso é de 200 e a distância entre o peso e o ponto de rotação, olha, se ele diz que daqui para aqui é 1,6 e ele diz que daqui do finalzinho da barra até o peso é 1,8, então sobra aqui do peso até o ponto de rotação, né, 0,2 metros. Então eu vou ter aqui, ó, 0,2 metros, né? Se isso tudo aqui é 2 e essa distância aqui é 1,8, aqui vai sobrar 0,2. Então é a distância do peso até o ponto de rotação. Momento de força de B vai ser o peso dele, que é 400, vezes a distância, que é de 2 metros. Então, substituindo tudo, a gente vai ter PA vezes 1,6 é igual a 200 vezes 0,2, a gente vai encontrar 40, e 400 vezes 2 a gente vai encontrar 800. Então, o que é que eu vou ter? Vou pegar esse 1,6, está multiplicando e jogando para o outro lado, e aí eu vou ter PA é igual a 840 dividido por 1,6. Se a gente dividir aí 840 por 1,6, a gente vai encontrar aí em torno de 525 newtons de força. Ou seja, considerando a gravidade como 10, nesse caso, quando a barra tem 20 kg, para que esse corpo fique em equilíbrio, a massa do bloco A tem que ser de 52,5 kg para que ela permaneça em equilíbrio. Então a gente tem, ó, uma massa, necessidade de massa diferente. Então, gente, cuidado quando
uma barra, ela tem o seu próprio peso, sua própria massa. Quando ela tem sua própria massa, ela influencia no resultado. Quando ela não tem sua própria massa, a gente não tem influência dela, tá bom? Bem simples. Terceira e última questão, ele diz aqui que ele tem uma barra. Essa barra, ela tem aqui um ponto de rotação, um polo, 0. E aí ela está presa a um fio, como a gente tinha comentado na aula. Está presa aqui a um fio. Se ela está presa a um fio, nessa barra está presa um fio na parede, ela vai produzir aqui uma força de tração. E aí, como a gente não calcula força se possui inclinação, a gente transforma essa tração em TY e essa tração em TX, tá bom? E aí eu tenho agora quais as forças atuando aqui. Eu tenho TY, TX e tenho o peso, né? Então eu quero saber qual é o valor da tração aqui, qual é o valor dessa tração. Então vamos calcular aqui. O que é que eu vou fazer? Vou calcular o momento de força total, onde o momento de força total é o momento de força de TY, momento de força de TX, momento de força do peso. Eu sei que o momento de força total vai ser, momento de força de TY vai ser TY, não é? Como ele está aqui ó, no sentido horário, ele vai ser positivo e a distância vai ser a distância da barra aí, que eu vou chamar de L, né? Pode ser D também, certo? Eu tenho aqui que o momento de força de X eu vou considerar como 0, porque ele não está perpendicular ao sistema, né? Que a gente tem 90 graus com a barra, enquanto Tx ele está paralelo à barra, então ele é 0. E momento de força do peso da barra, que ela está no sentido anti-horário, então ela vai ser negativa, né? Vai ser negativa, onde vai ser o peso que provoca a força, e a distância vai ser a metade da barra, já que ela é o centro de massa dessa barra aqui, já que ela é o peso da barra, então vai ser L sobre 2. Como essa barra está em equilíbrio, está parada, tá bom? Ela está presa aqui pelo fio, não deixando ela girar, significa então que o momento de força que a tração TY faz para cima é igual ao momento de força que faz para baixo. Então, eu vou pegar o momento de força total, então, já que ele está em equilíbrio, isso aqui vai ser igual a 0. Então, substituindo o momento total por 0, eu vou pegar isso aqui, menos PL sobre 2, passar para o outro lado, e a gente vai ter PL sobre 2 é igual a TYL. Olha, se você percebe que eu tenho PL sobre 2, eu vou pegar esse 2, isso aqui que está dividindo, e vou passar para o outro lado, ele vai multiplicando. Aliás, eu posso encontrar aqui esse peso da barra já, né? Ele disse que a massa da barra é de 6 kg. Se a massa da barra é de 6 kg, a gente vai ter que o peso dele é de 60 newtons. Então, substituindo aqui, olha, as informações, eu vou ter 60, né, vezes L dividido por 2 igual a TY vezes L. 60 dividido por 2, eu vou encontrar que é 30 vezes L igual a TY vezes L. Então, como eu encontrei aqui L e L, eu posso cancelar esses dois L's aí. Vou cancelar o L de cada um. Cancelei o L aqui, cancelei o L ali. Então, eu encontrei que o valor de TY aí é de 30 newtons. Só que eu encontrei, gente, o valor de TY. E não é isso que eu quero. Eu quero encontrar o valor da tração T. Como é que eu calculo o valor dessa tração T? Eu cheguei a comentar com vocês que a tração T, TY, é determinada por T vezes o seno. Então, olha, sabendo TY e sabendo o valor do seno, que é de 0,6, eu vou então ter a seguinte informação. Eu tenho 30 igual a T vezes 0,6. Passando 0,6 está multiplicando para o outro lado, dividindo, eu vou encontrar então que T é igual a 30
dividido por 0,6, e aí eu vou encontrar então que essa tração exercida aqui pelo fio é de 50 newtons. E aí a gente encontra a tração aqui que está sendo exercida na corda. E fim, tá bom? Então, meus queridos e queridas, resolvido todas as questões sobre momento de força. Não acho tão difícil assim, a gente sabendo um pouquinho sobre as explicações das leis de Newton. A gente consegue desenvolver isso aqui com bastante elegância, né? E aí, então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, muito obrigado e tchau!